Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer a minha resenha do livro Kim Ji-yeon, nascida em 1982. A minha história com esse livro foi quando eu fui em uma palestra coreana. Na verdade, não foi uma palestra, foi uma mostra de cinema que ia passar Parasita. E antes de começar o filme, eles fizeram uma mini palestra e falaram sobre esse livro, e também falaram sobre Vegetariana. Na hora que falaram como que era o livro, eu achei super interessante. E aí eu lembro que eu salvei no Scooby pra ler depois, só que passou um tempo e acabou que eu esqueci dele e tal. Aí eu lembro que ele ficou de promoção na Amazon, só porque ele ainda não era os livros que eu queria, acabei não comprando. Na verdade, não é que eu acabei não comprando. Ele ficou de promoção e eu enrolei pra comprar, aí aumentou. Só que aí depois eu ganhei o livro e ele veio na minha TBR de janeiro, como sorteio no Maratona App. Naquela TBR que eu tô fazendo de sortear livros da minha estante que eu não li. Aí ele saiu, eu fiquei muito feliz, porque era um livro que eu queria muito ler. E eu acho que terminar janeiro lendo ele foi perfeito, eu adorei. O livro começa contando a história da Kim Ji-yeon, que ela teve bebê recentemente e como ela tá enfrentando essas dificuldades. Só que num belo dia ela começa a agir diferente, ela começa a agir igual amigos dela que já morreu, ela começa a ser grosseira com as pessoas, ela é grossa com os pais do marido dela. E quando chega nessa parte, o livro, ele dá um salto, na verdade nem um salto, né? Ele volta pro passado. O livro começa em 2015, mas aí ele vai voltando pra trás, contando toda a história da Kim Ji-yeon. E começa contando da infância dela, né? Que ela vivia com os pais, a irmã mais velha e o irmão mais novo, ela era do meio, e também morava com a avó dela por parte de pai. E mostra, né, como que era a convivência da família dela. Só o pai dela trabalhava. A mãe, vendo que eles estavam passando por dificuldades, começou a trabalhar em casa. Só porque naquela época, assim, ainda era meio mal visto a mulher trabalhando, mesmo sendo em casa. Então, o marido dela acaba. Assim, ele não manda, mas ele meio que joga uma indireta. E ela acaba desistindo de trabalhar em casa. Então, fica só o pai da Kim Ji-yeon trabalhando. Ela tem uma irmã mais velha e tem um irmão mais novo que é homem, né? Então, assim, conta também a parte da história da mãe dela. E a sogra dela insistia muito que ela tivesse filho homem. Então, quando veio a irmã mais velha da Kim Ji-yeon e a Kim Ji-yeon, ela ficava tipo, né? Não era isso que eu tava querendo. Aí, antes do irmão da Kim nascer, a mãe dela engravidou e ela descobriu que não era homem e acabou, né, tirando o bebê. Mas aí depois, anos mais tarde, ela teve, finalmente, pra, né, agradar a sogra, o filho homem. A mãe do pai da Kim Ji-yeon fala um pouco no livro que ela não era muito uma boa pessoa, assim. Tanto é que o pai dela, da Kim, tem outro irmão, eles não se falam por causa de dinheiro. E acabou que o pai dela teve que cuidar. Quer dizer, o pai da Kim Ji-yeon teve que cuidar, né, da avó dela, porque a mãe dele também, assim, não era uma boa pessoa. E o avô da Kim Ji-yeon já é falecido, mas tem até uma parte no livro que a avó dela fala, assim, que o, o avô dela era uma pessoa que não fazia nada em casa, só a avó dela trabalhava, ele só ficava o dia inteiro deitado. E ela falou assim, mas pelo menos ele não me traía. Então a gente já pode ver também essas problemáticas, né? Porque na Coreia, hoje em dia, eu acho que é mais comum.
porque a gente vê muito atores coreanos, idols divorciando. Mas eu imagino que naquela época era assim, incomum você divorciar. Acho que, se não me engano, tem alguma coisa na Coreia que, tipo, era divórcio, não era permitido. Alguma coisa assim, se a gente estiver errado, me perdoe. Aí eu marquei alguns assuntos aqui que eu queria comentar do livro, então eu vou abrindo aqui e vou lembrando. Aí na infância mesmo, ela percebe que ela e a irmã dela, que chama Oh Mi-suk, não vão ter uma chance assim de crescer profissionalmente com a ajuda da família, porque na Coreia tem isso, né? As irmãs mais velhas ou as irmãs assim mulheres têm que ajudar o irmão homem, né? Então, ele pode ser mais novo ou não. Então elas que têm que trabalhar para sustentar a faculdade dele. Então, assim, desde da infância delas, assim, elas já perceberam que elas não iam ter apoio da família se elas quisessem fazer uma faculdade. Elas teriam que correr atrás sozinhas. E também mostra uma parte no livro, uma conversa com a Kim Ji-yeon e a mãe dela, que a mãe dela fala que queria ser professora, mas ela aceitou o destino dela de ser dona de casa. Aí ela comenta, né, que precisou trabalhar para sustentar o irmão, eu não lembro se era irmãos ou só o irmão. Trabalhou para sustentar o irmão. E aí a Kim Jong até pergunta: "Mas por que você não faz isso agora?" Aí ela fala: "Agora eu trabalho para sustentar vocês." E também, né, o livro também retrata um pouco de eu não sei se posso falar essa palavra, de bullying na escola, né? Quando umas alunas estão sofrendo bullying e uma professora chega nelas e fala assim: "Ah, isso é coisa de menino, deixa quieto." Essa parte assim me deixou horrorizada, porque eu também sei que isso acontece na vida real, não é nada fictício. Também uma coisa que, assim, eu sei que aconteceu antigamente, hoje em dia é mais acessível, mas elas retratam que era muito difícil achar remédio para cólica nessa época. Que não tinha remédio para dor de cabeça, para dor de tudo que é coisa, mas remédio para cólica não tinha. E ela até falou uma frase que me tocou assim no livro, que é: "O mundo quer que nosso útero fique livre de drogas, como o terreno sagrado de uma floresta virgem." Quando eu li essa frase, eu fiquei, ó, real, real, real mesmo. E também mostra como a sociedade coreana, né, também é muito conservadora, seria a palavra certa, não sei. Tanto é que a Kim tá tendo uma conversa com a irmã dela e a irmã dela fala, tipo: "Ah, eu quero ir pra uns lugares onde tenham poucos coreanos." Tipo, ela quer ficar longe de, do país dela, o mais longe possível. Assim, essas foram algumas partes que eu destaquei, assim, que eu queria comentar. Porque também, né, eu não posso dar spoiler do livro. Mas, assim, é muito bom porque o livro começa em 2015, aí ele vai pela infância da Kim, pela adolescência e ela já adulta. Aí depois, no final, que volta pro início da história. Então, assim, foi muito bom. Eu já tava falando assim: "Gente, mas e aí? E aí? E aí? O que vai acontecer?" Aí, quando acabou, depois que ela terminou a faculdade, conheceu o marido, voltou para o início, aí tudo fez sentido. E assim, eu achei o final um pouco corrido. Eu achei que poderia ter elaborado mais um pouquinho, mas assim, eu gostei de qualquer jeito. Coisa que eu gostei muito no livro é que às vezes parecia que você estava lendo um artigo. Não que isso seja ruim, mas é porque ela botava, tipo, os dados e botava a fonte pra ela não para não ser acusada de que tá mentindo. E isso era muito bom, eu gostei bastante disso. Depois eu li algumas resenhas do livro e eu vi que teve gente que não gostou, porque falou que quebrou um pouco da ficção, assim, mas eu gostei bastante.
Eu achei muito legal, porque a gente lia o dado lá e ela botava lá um asteriscozinho no final da página com a fonte. Eu adorei isso. Assim, apesar de dela ter vivido tudo isso na infância, também todo esse preconceito da Coreia e tal, eu via que a família dela era super assim, mente aberta, sabe? Eles. Eu sei que muitas coisas ela se via que não ia conseguir realizar por ser mulher, mas ela conseguiu. A irmã dela conseguiu se formar. Assim, no início ela não queria ser professora, mas depois ela viu que gostava, a irmã dela se formou, ela se formou. O irmão dela, eu acho que eu não lembro do que, acho que ele se formou sim também. Os pais dela abriu um restaurante, então os dois trabalhavam, o restaurante era até bem sucedido, eles tiveram uma vida assim boa. Os pais dela ajudou ela a pagar a faculdade. Ela comenta no livro, ou talvez eu tô ficando maluca, mas eu lembro dela falar que tem até um privilégio, assim, os pais dela ajudar ela. E esse livro também é muito legal porque quebra muito aquela visão que muitas pessoas têm da Coreia por causa dos doramas. Assim, eu não costumo muito assistir doramas de romance. Eu assisto um ou outro pra dar aquela quebrada, né? Mas eu gosto mais daqueles policiais, de terror, que tem mais suspense, tipo The Glory. É minha vibe de dorama, mas eu assisto ainda alguns de romance. E eu sei que, tipo, aqueles K-dramas iludem muitas pessoas. Tanto é que muitas, não só brasileiras, mas muitas pessoas vão pra lá e quando vê a realidade, vê que não é assim, que como a Coreia ainda é um país que tem a mente fechada. Eu vejo umas notícias de lá que eu fico, gente, como assim? Como que um país ele é tão evoluído, mas ao mesmo tempo ele não é, sabe? É, é um livro, assim, que eu acho necessário pra quem gosta de K-pop, quem gosta de K-drama, quem gosta da cultura coreana em geral. Eu gostei bastante, porque eu costumava consumir só as músicas e os K-dramas, e eu nunca tinha lido um livro sul-coreano. Foi a primeira vez, e eu amei. Inclusive, já estava pesquisando alguns outros livros que eu quero ler, porque eu gostei bastante. Dessa escritora, parece que ela não posta muito, eu pesquisei, não achei muitos livros dela, mas eu já vi A Vegetariana já, que eu tô querendo ler, e alguns outros. E eu tinha esquecido que esse livro foi aquele que a Joy, do Red Velvet, indicou e até ela foi cancelada, né? Eu lembro que eu vi essa matéria e eu vi o título do livro, eu vi do que se tratava o livro, mas eu lembro, acho que eu não peguei. E só depois, quando eu fui na palestra lá, na mostra de cinema, que eu me interessei mais por ele. Mas, assim, é um livro que eu indico muito. É muito importante, assim, você consumir o conteúdo que tem nesse livro. Eu acho que, querendo ser muito dividir os sexos, mas acho que quando você é mulher, você entende um pouco mais o livro. Tinha umas coisas assim que realmente já aconteceram com a maioria das mulheres, então é um livro muito bom que te faz refletir. E eu super indico ele pra vocês. Eu queria muito falar mais, mas eu tô com medo de dar spoilers e eu não quero ser essa pessoa chata de dar spoilers, porque ninguém me deu spoilers, então eu não vou ser uma pessoa chata. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.